pessoal, Física, terceiro ano, campo elétrico. Então, olha, quando eu falo campo elétrico, essa definição vem do seguinte: quando a gente estuda fenômenos elétricos, a gente sabe que um objeto eletrizado pode atuar sobre outro objeto eletrizado, mesmo que eles não estejam em contato entre si. E daí vem a ideia do campo elétrico. O que esse campo elétrico faz? Ele mede a força que é exercida sobre uma determinada partícula. Aqui a gente chama de carga de prova, mas não necessariamente tem que ser essa carga de prova, pode ser qualquer outra partícula. Então o que a gente precisa saber? O campo elétrico de uma carga positiva, ele tem linhas apontando para fora, né? Os vetores desse campo elétrico apontam para fora, no sentido de afastamento que a gente fala. Então é como se essas linhas fossem divergentes. Elas têm origem em um ponto e vão se divergindo. No caso de uma carga negativa, o formato do campo elétrico das linhas são vetores de aproximação. Né? Podem ver que as setinhas todas indicam que estão indo em direção à carga negativa. Observa o seguinte: nesse caso, elas vêm de regiões diferentes e se concentram no mesmo ponto. A gente chama isso de convergente, quer dizer que as linhas convergem para o mesmo sentido. Então, esse campo elétrico ele pode ser calculado por essa forma: força dividido pela carga de prova. Muito cuidado com isso, porque pode dar a entender que essa carga aqui é que é a responsável pelo campo elétrico. E não, na realidade ela não tem, ela não é responsável pelo campo elétrico. Ela só é usada para determinar a força que esse campo exerce sobre ela. Tá? Então, o que é responsável pelo campo elétrico é somente a carga geradora dele. Né? Para esse caso aqui, esse Q maiúsculo, que eu estou até representando de Q maiúsculo para diferenciar uma coisa da outra. Então, não importa quantas cargas de provas eu tenho em volta desse campo elétrico. Não importa se é positiva, se é negativa. O que interessa para determinar o valor do campo elétrico é somente o valor da carga que gera aquele campo que eu estou estudando. Então, observa o seguinte, vamos analisar a questão do sentido. A gente está lidando com vetor, então uma propriedade do vetor é o sentido. Então, observa que eu tenho uma carga positiva, que essa carga é a geradora do campo elétrico. Se eu colocar uma carga de prova positiva, o que vai acontecer com o valor do campo, com o sentido do campo e o sentido de F? É muito simples. Apesar de ter muita informação e parecer complicado, é só analisar o seguinte: carga positiva gera linha de campo apontando para fora. Então, o campo elétrico da carga positiva aponta para fora. E a força? Como que eu vou analisar a força? Simplesmente interação entre as cargas. Se as cargas têm o mesmo sinal, essa é uma força de repulsão. Então, essa carga vai repelir a outra, vai afastar ela. Então, nesse caso, F e E têm o mesmo sentido. Agora, se a minha carga fosse positiva, a que gera o campo fosse positiva e a outra fosse negativa. Bom, esse que o campo positivo, a linha aponta para fora. No caso negativo, eu tenho uma atração entre carga positiva e negativa. O que vai acontecer nessa situação? Uma força de atração. Então a força vai em sentido contrário ao sentido do campo. Então tem sentidos opostos. A mesma análise pode ser feita quando eu tenho a carga geradora negativa. Só que carga geradora negativa, linha de campo é para dentro. Então o campo é para dentro. Se eu coloco uma carga de prova positiva, o que acontece? Vai existir uma força de atração.
Então a força vai vir também no sentido para dentro. Nesse caso, E e F tem mesmo sentido. Aqui, carga negativa, então campo para dentro, porém a carga de prova também é negativa. Então, duas cargas de mesmo sinal, elas têm força de repulsão. Então, a força vai agir em sentido contrário para afastar essas cargas. Então, elas têm sentidos opostos.